Bom dia, Teresópolis, bom dia, meus amigos que assistem a gente pelo canal 14 da NGT. Você também que está assistindo essa transmissão pelo Facebook, meu muito obrigado. Hoje, quarta-feira, dia 14, 10 horas e 3 minutos. Dia maravilhoso para a gente começar mais um Teresópolis ao vivo. O programa que veio para ficar e que aos poucos está ganhando o coração de toda a população teresopolitana. Meu muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Você que está acompanhando a gente nas redes sociais, você já pode compartilhar, marcar seus amigos. Comenta também, deixa um comentário de onde você está assistindo a nossa transmissão. Para a gente é muito importante ter esse feedback, ter essa relação próxima, bem pertinho de você. Você que está aí já tomando teu cafezinho, já levantou, você que está no trabalho, você que está no ônibus, você que está no carro nesse trânsito doido de Teresópolis, que apesar de que hoje está bem mais tranquilo o trânsito, né? Esse solzinho gostoso, ontem teve uma pancadinha de chuva, hein, gente? Pancadinha de chuva que deu aquela relaxada, aquela respirada. Esse calor não tá fácil não, mas a gente não estava nem dormindo ontem, já deu aquela aliviada. Meu muito obrigado pelo carinho de vocês. Está começando mais um Teresópolis ao vivo e a gente vai para o que interessa. Imagens exclusivas aqui do nosso programa, imagens do centro da cidade. Olha, tem algumas nuvens, tá, gente? O tempo tá desse jeitinho que você tá vendo aí, olha. Algumas nuvens, mas tá um solzinho gostoso, né? Não tá aquele calorão hoje aqui em Teresópolis. Como é que tá aí na tua região? Como é que tá aí na tua cidade? Como é que tá aí no teu bairro? Diz pra gente, comenta, deixa aí nos comentários, manda aquele alô pra gente. Dia gostoso, dia de sol quente. Temos imagens também da região central ali na altura, gente, na altura do Parque Regadas, né, da Luciomeira, imagens ainda do Dedo de Deus, imagens que você só acompanha aqui. E olha, a previsão do tempo para Teresópolis hoje, você já sabe, né, é de sol com algumas nuvens, né, vai chover durante o dia, provavelmente à tarde a previsão é de que caia algumas pancadas, o céu tá azulzinho assim, as temperaturas vão ficar aí na casa dos 18 graus, na casa dos 28 graus. Agora tá 28 graus aqui no centro da cidade. As condições para chuva devem aumentar nos próximos dias, segundo o Clima Tempo. Os próximos dias podemos ter também temporais nas cidades serranas do Rio de Janeiro. Agora eu tenho imagens que foram coletadas agora há pouco, da faixa de ônibus, gente. Olha aí, já temos imagens dessa novidade que a prefeitura acordou ontem, tirou do chapéu e jogou no peito da população. E segundo, aí os motoristas vão ter que ter, motociclistas vão ter que ter muita atenção ao circular pela Avenida Luciomeira, né? Porque essa faixa que você está vendo aí, olha, tem várias placas de proibido parar e estacionar ao longo da via. Essas imagens nós coletamos no final da tarde de ontem. Essas imagens já mostram, porque começou ontem isso aí, tá? Já mostram aí a faixa com a proibição. Agora, a prefeitura não disse pra gente, né, se a faixa é faixa exclusiva para ônibus, se essa faixa é uma faixa preferencial para ônibus. Está muito confuso a informação da prefeitura. E aí eu vou voltar a dizer o seguinte: qualquer mudança, gente, requer adaptação. Vamos manter as imagens aí para o pessoal já ficar atento. Qualquer mudança requer adaptação. A gente começa com a ideia de que a prefeitura, sem ter nenhum aviso prévio, ela começa essa medida, sem ter dado à população o direito de saber, olha, a partir de tal data, vamos ter faixa exclusiva, que tem legislação própria, né? A faixa preferencial, na faixa preferencial se dá preferência aos ônibus, mas pode-se trafegar. Faixas exclusivas são só para ônibus. A prefeitura não consegue comunicar adequadamente seguindo aquilo que diz a legislação. E aí a gente fica com muita preocupação. Ontem anunciaram, os meios de comunicação anunciou que começava na Heitor de Moura Estevam, mas não. Numa entrevista, o coronel, né, o comandante Gil Wellington, da Guarda Municipal, disse que começa na Doutor Aleixo, que é lá embaixo, gente, lá perto da Casa de Portugal.
né? Todo esse trecho aí, olha, é proibido parar, é proibido estacionar. Então a população tem que saber. E aí eu volto a dizer aqui, olha, tem que ter linguagem clara na comunicação. É faixa exclusiva ou é preferencial? Porque cada hora dizem uma coisa. Eu fui nos canais oficiais da prefeitura, não tem a informação clara. É importante que a prefeitura foque em dar informação clara, né? Porque são legislações diferentes, como eu disse aqui. Como fica a questão das paradas, né, para o transporte de aplicativo, por exemplo? Vão ser feitas baias? Pode parar por enquanto, porque tem placa dizendo é proibido parar e estacionar. E aí como é que ficam aí os carros que param de aplicativo, os motoristas de aplicativo, que param nessa área para poder embarcar e desembarcar passageiros no centro da cidade? Tem que ter planejamento. Ah, mas serão feitas as baias. Tá, então quando tiver tudo pronto, as baias, os locais específicos para que motorista de aplicativo pare, aí começa a rodar o serviço. É uma questão básica na administração pública. Não se levanta no outro dia, né, e se adivinha o que vai fazer e começa a ser feito como se mudasse um móvel dentro de casa. A cidade não é o quintal da casa de ninguém. O poder público tem que ter responsabilidade com a informação, com a comunicação, com a instrução para a população. Antes de fazer qualquer mudança, precisa ter isso. Outra coisa, serão demarcadas as vagas, as áreas de saída daquelas vagas recuadas. São vários pontos aqui que estão em questão e que ninguém, na verdade, sabe informar de forma adequada. Eu acho, corta para mim aqui, por favor, produção. Eu acho que a população de Teresópolis, ela merece mais respeito. A população de Teresópolis merece maior atenção do poder público nesse sentido, comunicando de forma adequada, usando todos os meios de comunicação de forma clara, né, para falar, olha, se parar vai ser multado. Ah, Bruninho, mas a placa já está lá. Tá, beleza. E aí, como é que ficam os motoristas de aplicativo? Como é que fica o cidadão que tem um comércio ali? Foi feito um amplo debate, né? Teve uma conversa antes, preparou o comerciante que está naquele trecho ali, que precisa às vezes de uma parada rápida. Como é que vai funcionar ali? Qual é o impacto disso nesse setor do comércio? Ou seja, com diálogo se faz administração pública. Sem diálogo se faz lambanças, geram protestos, e aí você vai ver nas páginas oficiais, né, do governo, da prefeitura, a reclamação, os protestos constantes da população. Tem que melhorar, prefeito, no que diz respeito à comunicação. Qualquer projeto tem que ter um processo de adaptação. Você tem que advertir a população, tem que explicar à população. Ah, mas vai ter reações contrárias. Não importa, né? É claro que o Poder Executivo tem aí o poder, né, de fazer as mudanças e as alterações que lhe bem cabe. Claro que com responsabilidade, dentro da lei. Agora, o que não pode é o cidadão não saber se pode trafegar nessa área, né? Qual é a tolerância para aqueles carros onde o comércio tem vaga recuada, a área de escape, de saída, como serão aplicadas multas nas infrações que serão cometidas, ou será que vai beneficiar só alguns comerciantes e outros não? Então é importante que a prefeitura tenha todo esse cuidado. Vamos corta para mim, por gentileza, para imagens do centro aqui da cidade. Nós vamos destacar, pode cortar para mim, isso, maravilha. Vamos destacar hoje as nossas matérias. Olha só, Ministério Público de olho na saúde de Teresópolis. Vamos trazer essa matéria hoje. Teremos também Ana Paula Alves com o Informe Teria FM. Teremos ainda, gente, repórter cidadão, o povo fazendo denúncias, tá? 3 denúncias. Nós vamos tentar colocar por programa 3 denúncias. Você pode mandar a sua reclamação, a sua denúncia, porque, olha, vai para a TV e vai para o rádio também a sua reclamação. E hoje nós temos um papo muito bacana com Marcos Juver. No primeiro Caminhos da Fé, nós vamos receber esse líder, que é um dos diretores, um dos líderes do Centro Espírita Aristides Silva. Nós vamos receber aqui líderes de todas as religiões da cidade. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Para você que busca se hospedar com muito
muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Linha Grisalhos da Biostratos, cabelo prateado, bem cuidado e empoderado. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na Ibad Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. Ibad, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à Ibad Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. Ibad Autopeças, WhatsApp 979790019. Passe as festas e o verão com as melhores ofertas da Carrapeta. Quer refrescar? Ventilador New Delta Light por apenas R$ 289,90. Ar-condicionado portátil por apenas R$ 2.999,90. Caixa d'água 1.000 litros por apenas R$ 379,90. Grátis, uma torneira boia. Kit Pop, bacia com caixa acoplada por apenas R$ 12 de R$ 54,90. Renove sua casa e comece 2026 com o pé direito. Carrapeta, construindo com você. Você que chegou agora, você está acompanhando o Teresópolis ao vivo, direto aqui dos estúdios da TeleFM TV. Muito obrigado pela sua participação. Você que acompanha a gente na TV, acompanha também pelas redes sociais, pelo Facebook, meu muito obrigado. Vamos chamar imagens agora exclusivas aqui da Barra do Imbuí, foi enviado pelo nosso Motolink. Olha, imagens nesse momento da Manuel José Lebrão. Você vendo Teresópolis pulsar aqui, Manuel José Lebrão, trânsito tranquilo nesse momento em direção à Barra do Imbuí, tá, gente? Trânsito bem tranquilo, a gente vê aí agora imagens da Presidente Roosevelt, essas imagens foram feitas há poucos minutos, Presidente Roosevelt bem tranquila, vamos aí, ó, corte da Barra, imagens do corte da Barra do Imbuí. Trânsito tranquilo, quase parado, hein, gente? Hoje tá bom, hein? Hoje tá gostosinho. Tempo tá bom hoje, clima gostoso, não tá aquele calorão. Você que foi chegando, diga para mim de onde você tá assistindo a nossa transmissão. Diz aí, comenta aí no Facebook. Manda pra gente também mensagens pelo WhatsApp. Quero mandar um abraço, inclusive, aqui para dona Maria Clara, que assiste a gente de Barra do Imbuí. Ela mandou mensagem ontem dizendo que está adorando o programa. Muito obrigado, dona Maria Carla, também chamada Maria Clara, também chamada de dona Carlota, moradora ali da subidinha da Quinta da Barra da Noel Rosa. O nosso grande abraço nesse momento. É Teresópolis pulsando e a gente trazendo imagens para você da Barra do Imbuí. Pessoal de bicicleta, bem tranquilo, a entrada do Espanhol, imagens exclusivas aqui do Teresópolis ao vivo. É Teresópolis pulsando, a pracinha, gente. Pracinha Maria Corina, pracinha linda demais, a Praça da Barra do Imbuí. Olha, nós recebemos mensagens, muita reclamação de pessoas em situação vulnerável que ficam nessa praça. Importante que a Prefeitura tenha cuidado. Imagens aí da igreja, da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Lindíssimas imagens nesse dia gostoso, nesta quarta-feira gostosa, 10 horas, 18 minutos aqui na cidade serrana de Teresópolis, Rio de Janeiro. Muito obrigado, corta pra gente. Olha, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está de olho na saúde do município.
Ora, a gente está acompanhando tudo que está acontecendo na cidade nos últimos dias, sobretudo essa crise com o HCT, mais de 121 milhões em dívidas, e o Ministério Público quer saber para onde foi o dinheiro que era para pagar o acordo firmado em um TAC, né, para a quitação dessas dívidas. Parte dessas dívidas que estão aí aterrorizando o município e, claro, você que é usuário do SUS fica preocupado porque você não sabe se amanhã você vai ter a vaga no hospital, caso você precise, caso um parente seu precise. A gente já tem tanta dificuldade, né? A gente vai no posto de saúde, falta o básico, a gente já passa por tantos problemas. E aí a gente fez imagens ontem da situação, inclusive dos prédios públicos completamente abandonados. Vamos botar para a gente imagens da UPA de Teresópolis, gente. Olha, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Promotoria de Justiça Coletiva, deu 24 horas a partir dessa última segunda-feira, e já estourou o prazo, para que o município de Teresópolis, né, comprove o pagamento acordado na audiência realizada no dia 26 de novembro. Pagamento com HCT. A dívida é monstruosa, né? A dívida é absurda. E olha, na ausência da apresentação das provas, o Ministério Público requereu a realização do sequestro de verbas públicas, inclusive de natureza salarial. Ou seja, você vai ter o seu servidor, vai ter o salário. Se a prefeitura não pagar, se a prefeitura não cumprir o seu papel, vai ter aí o sequestro, inclusive dessas verbas. E aí você para todo o sistema. E isso é para assegurar o funcionamento do hospital. Agora, é importante que a gente olhe aí as condições da saúde nos últimos anos, que não é nada boa, gente. A saúde do município de Teresópolis, que já vive essa crise há mais de uma década. Agora, por exemplo, olha a situação da UPA de Teresópolis. Inclusive ontem o secretário de Saúde fez um vídeo bonito, com trilha sonora, e no final da tarde nós fomos lá e mostramos as imagens. Olha as condições, minha gente. Olha as condições caóticas, tá? Caóticas que estão as dependências da UPA de Teresópolis. O prédio da Secretaria de Saúde, outra vergonha. E por aí vai, né? São prédios públicos sucateados, a estrutura interna nós não temos acesso, mas recebemos reclamações constantes de uma situação de um estado completamente insalubre, né? Aonde está a estrutura para que esses profissionais trabalhem? É essa a pergunta que eu faço. Então a prefeitura não consegue fazer o básico, e aí, né, culpa os governos passados pelo que não fizeram. Essa sempre é a narrativa. Culpar os governos passados pelo que não foi feito e fazer promessas para o futuro, quando, na verdade, saúde pública a gente vive de presente. Está aí, nós vamos acompanhar todo esse desdobramento, né? Pode cortar para mim aqui. Olha, todo esse desdobramento da ação do Ministério Público que está dando em cima, e eu espero que isso se resolva. O prefeito tem dado entrevistas, tem falado que, olha, não vão faltar leitos, a situação vai ser resolvida, que nos próximos dias a pactuação com os hospitais será saneado. Enfim, eu espero de verdade que o município não fique sofrendo, né, como vem sofrendo nos últimos anos, e que o governo municipal consiga trazer soluções concretas para o nosso município. Vamos chamar imagens ao vivo? Chama pra gente imagens ao vivo aqui do centro da cidade de Teresópolis. Já eu vou pedir aí que a nossa querida Ana Paula Alves traga o nosso informe Tere FM. Mas antes vamos ver um pouco mais de imagens agora do que está rolando. Essas imagens, gente, são ao vivo, tá? Imagens aqui dos nossos estúdios, tanto o estúdio da rádio quanto o estúdio da TV, nós temos essas imagens captadas. Temos mais imagens do centro da cidade. Não temos o mestre dos magos. Olha aí, gente. Imagens. Essas imagens são de hoje. Olha aí. Imagens que foram captadas hoje, da altura ali da Doutor Aleixo, aonde começa aí começa a faixa de trânsito. Alguns carros parados, inclusive aí, ó. Carros, veículos parados no que supostamente será a faixa exclusiva, preferencial. Prefeitura, vamos melhorar essa comunicação. Imagens do Parque Regadas,
Tranquilinho aí, hein? Tá bonito hoje aí, ó. Trânsito leve, agradável. E olha, você pode acompanhar a gente também pela TeleFM em 93.7. Você liga o seu rádio e vai conferindo. Olha aí o senhorzinho aí atravessando a faixa de pedestre. É isso aí, gente. É na faixa que tem que se atravessar. Muito bem, vamos chamar o informe TeleFM com ela, Ana Paula Alves. Bom dia, Ana. Vamos de informação para você aqui na TeleFM TV. O SUS vai começar a aplicar a vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan de dose única em 3 cidades, Maranguape e Nova Lima, a partir de 17 de janeiro e em Botucatu, no dia 18 de janeiro. A ideia é avaliar os resultados com a imunização de pelo menos 50% dos moradores desses municípios. O público-alvo será composto pela população com a faixa etária entre 15 e 59 anos. O primeiro lote também será destinado aos profissionais da atenção primária que atuam nas unidades básicas de saúde. Segundo o Ministério, com o aumento da produção de doses, a estratégia será gradualmente ampliada para todo o país. Lembrando que, atualmente, o SUS já oferece a vacina em 2 doses para adolescentes de 10 a 14 anos. A Prefeitura de Teresópolis lançou o edital para a contratação temporária de 183 professores dos anos iniciais do ensino fundamental e educação infantil. As vagas e cadastros de reserva são para suprir as necessidades da rede municipal de ensino. As inscrições, que são gratuitas, com entrega de documentos, serão realizadas no período de 14 a 16 de janeiro agora de 2026, sempre de 10 da manhã até as 5 da tarde, na Secretaria de Educação, que fica na Rua Carmela Dutra, número 475, em Agriões. O resultado final será publicado no Diário Oficial Eletrônico do município no dia 30 de janeiro e o início do exercício está previsto para o dia 2 de março. O período de contratação é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação. E olha, a gente retorna agora com imagens do nosso repórter cidadão. Quero mandar um abraço para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui no Facebook, Flávia, Alice Araújo, Márcio Eduardo, meu amigo, Aloysio Bruno, Brendolin também que entrou, estamos acompanhando aqui cada amigo e vamos falar o nome de vocês aqui, então comenta aí no Facebook também, porque é muito importante a gente saber que você está assistindo a gente. Vamos para o Repórter Cidadão, solta a vinheta. Repórter Cidadão. Olha, vamos chamar as imagens agora. Temos 3 matérias do Repórter Cidadão. Coloca a primeira aí, por favor. O absurdo. O Júlio Rosa Tijuca, o morador mandou pra gente, olha o tamanho desse buraco aí. E aí eles colocam lá uma sinalização improvisada, provavelmente ali o próprio morador deve ter feito, porque não foi a prefeitura que fez isso aí, né? Então, moradores da Tijuca pedem, por favor, resolvam esse buracão aí. Aliás, gente, toda a Tijuca é uma buracada absurda, tá? Rua Ieda, todas as ruas ali da Tijuca, a Tijuca está esquecida. Alô, prefeitura, vamos dar uma olhada. Os moradores da Tijuca, fica aqui o meu abraço. Tá dado o recado. Alô, secretário Davi Serafim, vamos dar uma olhada nessa situação. Chama mais outra reportagem pra gente aí, é o Repórter Cidadão. Bom dia. E aqui tem essa vala a céu aberto. Olha como tá de lixo aqui, ó. Aí o que acontece? Chove mais forte, transborda aqui e enche a Zé Lebrão. Era um serviço tão simples de limpeza ali, ó. Desentupir a galeria. E aí a água escoaria mais fácil. Mas consertaram a calçada, mas não fizeram o mais importante, que é o escoamento da água. Olha como está de lixo isso.
E aí a água vaza aqui e enche a rua. Simples, né? Um abraço. Olha, gente, situação complicada essa aí, tá? Quero mandar um abraço, inclusive, pro meu amigo Fernando, morador lá da Hermitage. Ele mandou essas imagens pra gente e a reclamação dele cabe. Olha só, olha a situação do rio nesse trecho aí. E essa ponte que a prefeitura custou a fazer, foi feita, essa ponte, isso aí vivia caindo tudo, tá? A prefeitura já fez o primeiro dever de casa, foi lá e fez a ponte, essa ponte que durou anos nessa situação. Muito bem fez. Só que aí lá dentro, gente, do rio, olha só, ficou restos da ponte antiga, né? Tá cheio de lixo. E aí o que acontece? Se vier uma chuva forte, vai acabar atingindo aí, porque fica represado. Olha a situação que está o rio nesse trecho. Aí a população reclama, não, isso não é reclamação, isso aí é uma sinalização para que a prefeitura tome providências e melhore as condições, sejam das vias, sejam das pontes, sejam dos rios. Alô, Prefeitura de Teresópolis, vamos dar uma atenção aí, Manuel Zé Lebrão, na Hermitage, situação complicada nessa ponte, se vier uma chuva, depois não reclama, o repórter cidadão tá avisando, hein? Tá dando aquele alô. Tem mais matéria, mais repórter cidadão, vamos falar de ônibus agora. Tem áudio também essa, hein? Vamos, bora lá, bota na tela. Então, bom dia a todos aí. O que acontece? Tem um ônibus, né? Um carro da aviação Filho de Deus, que está sem condições de estar trafegando em Teresópolis. O carro número 354, vermelhinho. O carro está sem condições de trafegar. O primeiro problema que ele tem é o barulho é insuportável. O ônibus está com um barulho insuportável de sucata, né? Um barulho de sucata. Outra coisa, o ônibus está com o amortecedor traseiro, os amortecedores traseiros estourados. Quando ele passa no quebra-mola, os passageiros sentem o impacto do ônibus passando no quebra-mola. Além disso, o assoalho está todo perfurado, está todo furado, aparecendo as ferragens embaixo do ônibus. Está aparecendo, dá para aparecer. E outra coisa, se tiver um idoso, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção e agarrar o pé ali, ou de repente tropeçar nesses buracos, podem até cair, né, e se machucar feio ali. Então eu queria fazer essa reclamação sobre esse ônibus, esse coletivo que está rodando aí em Teresópolis, que está com esse problema aí, está sem condições, em péssimas condições de trafegar. Gente, olha a situação e olha, procede a reclamação. A situação desse ônibus realmente é calamitoso. É um ônibus, o cidadão aí inclusive deu a linha direitinho, né? Vários ônibus, sobretudo os ônibus do interior, são verdadeiras carroças. A pessoa entra, vai fazer uma viagem de 40 minutos, 50 minutos, um barulhão absurdo, né? Um risco de uma ferragem dessa se soltar, machucar alguém. Alô, aviação Dedo de Deus, vamos melhorar esse serviço, né? Vamos melhorar porque não tem cabimento. Coloca o ônibus de graça no domingo, mas não trata o problema que é. Vamos lá. Ônibus sem lotação, horários em funcionamento, ônibus em condição de trafegar. Alô, aviação Dedo de Deus, vamos melhorar o serviço. Toda reclamação procede e se tiver reclamação dos serviços prestados no transporte público, nós vamos mostrar aqui. Tá bom? É o Repórter Cidadão, vou chamar o comercial, já já eu volto hoje com a primeira entrevista do Caminhos da Fé, mostrando um pouquinho da espiritualidade em Teresópolis. Gente, nós vamos ter padres, pastores, líderes das diversas religiões, toda quarta-feira falando com a gente aqui. Vamos comercial, já já eu tô de volta. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem.
Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças, WhatsApp 979790019. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Biostratos Fan Colors. Colore sem amônia e sem agredir os fios. Hashtag virei fã. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças, WhatsApp 979790019. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Biostratos Fan Colors. Colore sem amônia e sem agredir os fios. Hashtag virei fã. Fundado em 1857 na França por Allan Kardec, o Espiritismo atravessou séculos, rompendo preconceitos e despertando debates profundos sobre a vida, a morte e a evolução do espírito. Mais do que uma religião, a doutrina se apresenta como filosofia e ciência moral, baseada na comunicação espiritual, na reencarnação e na prática da caridade. O bate-papo de hoje é com Marcos Ruver. Ele é um dos diretores do Centro Espírita Aristides Silva, o CEAS, que fica aqui, na Rua Muqui, número 90, na Várzea.
muito bem-vindo na nossa entrevista de hoje do Teresópolis ao Vivo. Eu tenho a grande satisfação de receber aqui o seu Marcos Juver, eu falo Ruver, eu meto um espanhol, é polonês, né? É alemão. Alemão, olha aí. Bom dia, seu Marcos, é um prazer ter o senhor aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço o convite, né, da gente estar junto nesse projeto aí que você sempre trouxe para a rádio, agora trazendo para a TV também. Eu fico muito feliz de estar dando início a essa trajetória aí ecumênica, né, da nossa querida cidade, que precisa mesmo aproximar as religiões, as pessoas, né, em volta de Jesus, né? Esse é o nosso maior compromisso, com Jesus, não com as casas, com as religiosidades, mas com Jesus, com o Mestre Jesus. Eu fico feliz de estar aqui. Obrigado. Olha, o seu Marcos, ele esteve com a gente no rádio, né, exatamente fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. E quando a gente pensou em retomar na TV, eu falei, eu tenho que trazer o Marcos de novo. Primeiro porque ele exala aquilo que acredita. E eu sempre digo o seguinte, sabe, seu Marcos? Espiritualidade, religião, qualquer um pode ter. Mas o caráter, o comportamento que reflita aquilo que a pessoa acredita é o mais importante. E o senhor exala a sua fé, o seu amor às pessoas, o senhor transmite muita coisa boa e tenho certeza que quem está assistindo a gente, quem vai assistir à tarde, à noite, vai ser muito beneficiado por esse bate-papo. Que sejamos inspirados pelo alto, né, nesse compromisso. E a temática do teu programa é a fé. É isso que a gente vai tentar passar aí para vocês. Verdade. E vamos começar falando um pouquinho sobre espiritismo. Vamos. O seu Marcos, ele é um dos diretores do Aristides Silva, que é uma casa... Vamos falar um pouquinho sobre o Centro Espírita Aristides Silva. Sim, fica lá na rua Muqui, número 90, na Várzea. Bem central mesmo. Um bairro bem central aqui em Teresópolis. E a casa tem mais de 40 anos e a gente está agora nessa oportunidade de fazer parte do colegiado da casa, de divulgar mais a doutrina junto com o nosso 13º Seu, que é um colegiado também das Casas Espíritas de Teresópolis, que são 4 ou 5, né? Uma não é filiada ao CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, mas é uma boa casa. Então, no total, nós temos 5 casas espíritas, que também nós ajudamos a administrar, né, dentro desse colegiado, e também fazendo parte do CEAS, né, Centro Espírita Aristides Silva, uma casa que me recebeu com carinho quando eu cheguei aqui do Rio de Janeiro, há 6 anos atrás. Fui muito bem recebido e ali a gente tem trabalho na área de evangelização, na área de divulgação da doutrina com estudos doutrinários, palestras públicas, que é domingo, 10 horas da manhã, quarta-feira, 19h30 e quinta-feira, às 16 horas, para tentar abrir esse leque para um maior número de pessoas que desejam conhecer a doutrina espírita, né? Agora, senhor Marcos, se a pessoa quiser conhecer a doutrina espírita, ela pode ir no domingo, na quarta-feira, enfim, todos esses dias que você já vai poder depois voltar para conferir aí. Basta chegar na casa e ele pode entrar ou ele tem que ligar antes, só tem chegar, que agendar? Não, só chegar, a porta vai estar aberta, serão todos muito bem recebidos lá logo na entrada e depois do carnaval teremos os cursos, né, que nós damos da doutrina das obras básicas como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o estudo das obras de André Luiz. Isso depois do carnaval vai ser retomado. Então, estudo não falta na nossa casa. E nas outras casas com irmãs também, com certeza. É importante a gente falar que o Centro Espírita Aristides Silva tem mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Ou seja, toda uma história, com muita credibilidade, com gente muito séria, que leva o espiritismo de Kardec de forma muito comprometida. Agora, seu Marcos, o espiritismo é uma religião, uma ciência, uma filosofia, ou é tudo junto? Explica, é tudo isso aí. Quem está ouvindo a gente. É tudo isso aí. É um tripé, né? Ciência, filosofia e religião. No início de tudo, em 1857, quando surgiu o Livro dos Espíritos lá em Paris, a Société, a Sociedade de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec, tinha o compromisso científico e filosófico.
Mas quando a doutrina espírita chega ao Brasil, ela vem com umas características próprias das terras brasileiras, né? A Palestina revivida, como diz o nosso querido Chico Xavier, hoje na Pátria Espiritual, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aqui a doutrina espírita teve essa diferença em relação à sua origem na Europa, que por sinal hoje quase ninguém conhece Allan Kardec na Europa e nem espiritismo na Europa. Hoje, se você falar de doutrina espírita, na própria França, em Paris mesmo, poucos vão saber quem foi Allan Kardec, poucos sabem. Então, aos poucos, ela foi transferida para a Terra do Cruzeiro, segundo as mensagens do nosso querido Chico Xavier, pelo lápis do nosso Chico, num livro muito especial chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ali diz como tudo isso aconteceu, chegando ao Brasil e tendo ícones como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Divaldo, o próprio Chico Xavier, fazendo com que a religião tivesse uma modalidade diferente de interpretação. Não aquela religião dogmática, hierárquica, mas o religare, de você, através da ciência e da filosofia, chegar a Deus de modo natural, lógico, racional e de bom senso, como sempre preconizou Allan Kardec. Uma doutrina de bom senso, uma doutrina científica, nada de misticismo, nada de hierarquias, dogmas. Tudo que você fala, tudo que você lê, você pode colocar o dedo, questionar, perguntar, analisar. Esse é o objetivo, você mesmo entender a grandiosidade dessa doutrina espírita, que é assim que foi formatada por Kardec e é assim que chegou aqui ao Brasil. Tem essa característica religiosa, que é diferente em outros lugares. Mas isso é legal para fazer com que a religião em si seja linkada com esse aspecto científico e filosófico, e não irracional, não dogmático, nada imposto, né? Tudo de uma forma lógica e natural, como bem dizia o nosso querido Allan Kardec, o nosso querido companheiro de meados do século XIX, que foi convidado por Jesus a iniciar esse projeto, já antecipado por Jesus, né? O Consolador prometido que Jesus fala no Evangelho é exatamente, na nossa configuração, né, religiosa, entre aspas, a doutrina prometida por Jesus, porque naquela época não tinha condições de Jesus falar o que a gente fala hoje dentro de uma casa espírita, dentro da literatura espírita, 2000 anos atrás. Hoje não, hoje nós temos condições de entender tudo aquilo que Jesus nos deixou. Seu Marcos, no Brasil ela ganha essa característica, muitos traços do catolicismo popular, ela ganha um pouquinho dessa cultura cristã. O espiritismo é fundamentalmente uma vertente do cristianismo, ou ele traz a essência do cristianismo? A Bíblia cristã fundamenta, orienta de certa forma o espiritismo também? Ou seja, os ensinamentos do kardecismo estão na Bíblia Sagrada, sim, desse irmão católico, evangélico? Sim, é uma doutrina essencialmente cristã, né? Aliás, religião é coisa do homem, né? Tu já percebeu. Todos os rótulos que nós vemos de religiosidade, foi o homem que colocou. Jesus não tinha religião. Olha, forçando a barra, a religião de Jesus era o amor. Era o amor, se a gente forçar a barra. Mas ele não veio com essa proposta de fundar uma religião, uma igreja, nada disso. Isso foi um homem que criou. E hoje, com a diversidade de pensamentos, com a criatividade do ser humano, a gente vê aí um monte de igrejas, de doutrinas, né? O nome que você queira dar, né? Para que você entre e possa refletir em relação ao cristianismo. Mas o espiritismo é a essência de Jesus. Tanto que algumas casas espíritas se rotulam de casas espíritas cristãs. Então nós somos frequentadores de uma casa e nos dizemos espíritos, porque nós somos espíritos encarnados, né? Espíritos espíritas cristãos. É assim que a gente se rotula também, para simbolizar esse link com o cristianismo, que está lá no Novo Testamento. Tudo que está lá no Novo Testamento nós acreditamos, só que
a doutrina espírita tem uma característica, talvez diferente de outras seitas, religiões, coisas que queiram. A interpretação da letra. Nós tentamos entender aquilo que foi colocado há 2000 anos atrás, dentro de uma realidade local, geográfico, político, até religioso daquela época. A gente tem que ler o Novo Testamento, o Velho Testamento mais ainda, né? Com uma ampulheta lá, né? Aumentando lá. Com mais atenção. Porque não pode ficar preso às palavras. Essa é a nossa orientação. Tentar ver o que está atrás daquela simbologia. Tudo que está ali é uma representação simbológica, né? Simbólica, melhor dizendo, uma representação simbólica de épocas que não vão voltar. Então a gente tem que entrar na cabeça dos personagens, as próprias parábolas do Mestre Jesus, que hoje, graças ao lápis de Divaldo, de Chico Xavier, nós conseguimos entender a pureza da mensagem, a verdadeira mensagem simbológica, né, por trás daquilo tudo ali. É muito gratificante. A literatura espírita traz isso para a gente, fugindo um pouco da casinha, né? Vendo o que tinha por trás daquela mensagem do mestre. Por isso que uma parábola, são mais de 40 parábolas, mas qualquer parábola de Jesus pode ter várias interpretações, infinitas interpretações, porque isso foi para a posteridade, não foi para um momento pontual, né? Verdade. E aí vem esse grande entroncamento, né, onde tem talvez aí os maiores debates dessa percepção do cristianismo na luz do espiritismo, que é o assunto falando sobre morte. Por isso, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre reencarnação. Né, pra gente, uma introdução. Esse tema é um tema vasto. É para isso que tem a Casa Aristide Silva, para você poder estudar, conhecer melhor. Mas vamos dar uma introdução a esse assunto. Perfeito. Vamos falar também sobre o processo de mediunidade, que é a comunicação com os espíritos. Gostaria que a gente introduzisse um pouquinho esse tema, que é um tema bem interessante. Nós vamos para o comercial rapidinho, são 1 minutinho e pouquinho, eu já volto com o seu Marcos Juver. Para você que busca se hospedar com muito conforto e funcionalidade, a sua melhor escolha em Teresópolis é o Atos Hotel. Com quartos modernos, Wi-Fi liberado e um delicioso café da manhã, o Atos Hotel também conta com uma excelente localização, próximo aos melhores pontos turísticos da cidade, além de ser pet friendly. Faça a sua reserva, 21 2642 3620. Atos Hotel, a sua melhor experiência em hospedagem. Nada de bola fora quando precisar de peças para o seu carro. Marque um Gol de placa comprando na IBAD Autopeças e pague o menor preço nas melhores marcas. Parcele suas compras em 10 vezes sem juros ou tenha um super desconto. Consulte condições. IBAD, uma empresa com 25 anos de mercado. Vá direto à IBAD Autopeças mais perto de você. Em Teresópolis, Rua Nilza Chiapeta Fadigas, 200. Com entregas em Guapimirim e interior do município. Filiais em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Ilha do Governador. IBAD Autopeças, WhatsApp 979790019. Vai construir, reformar ou decorar? Vem pra Carrapeta! Temos o maior mix de produtos da região serrana. São mais de 40 mil itens de elétrica, hidráulica, revestimento, iluminação, aquecimento, ferramentas e muito mais. Conheça também nossos produtos de lazer e área externa, móveis, churrasqueiras, produtos para sua piscina, infláveis, spas e muito mais. Aqui tem qualidade! Vem pra Carrapeta! Biostratos Fan Colors. Colore sem amônia e sem agredir os fios. Hashtag virei fã.
Olha, nós estamos de volta para o último bloco do nosso Caminhos da Fé aqui no Teresópolis ao vivo. Muito obrigado pela sua participação. Qualquer dúvida você também pode deixar nos comentários aí no Facebook, se você tiver. Pode mandar mensagem para a gente também pelo WhatsApp. A gente vai repassar tudo que tiver que repassar para o seu Marcos. O melhor, você pode conhecer a casa Aristides Silva. No final a gente vai voltar a falar sobre o endereço. Muito bem, seu Marcos, vamos falar um pouquinho sobre a crença da reencarnação, né? No cristianismo católico protestante, hoje, se acredita que a pessoa só pode morrer uma vez. E se encerrou, ele vai ser julgado, etc, etc, etc. O espiritismo tem um olhar diferente, inclusive fala sobre a reencarnação. Esse é o pilar, talvez, da nossa doutrina, né? A reencarnação. Acreditar que a morte não existe. Por isso que é uma doutrina cristã espiritualista. Porque os espiritualistas acreditam na vida após a morte. O espírito não morre. Só que a doutrina espírita ainda tem um plus, um adicional a mais aí, que é a imortalidade da alma se preparando na erraticidade. O que é a erraticidade? É aquele momento de transição entre uma encarnação e outra, onde nós voltamos para a pátria espiritual, onde nós vivemos realmente, porque essa vida aqui é uma vida transitória, é uma vida que vai acabar dentro de 20, 30, 50 anos, a gente não vai estar mais aqui. A verdadeira vida é a vida espiritual, e não essa onde nós estamos transitando hoje no planeta Terra. Voltaremos para o mundo espiritual, e esses momentos de aguardo de uma encarnação ou outra, chamamos de erraticidade. Então lá a gente se prepara para uma nova experiência terrena, porque nós vemos, através das mensagens dos amigos espirituais, e isso está até colocado no Novo Testamento, num papo que Jesus teve com Nicodemos, né, no Novo Testamento lá, que a reencarnação é necessária para o nosso aprimoramento moral e espiritual. E isso a gente só vai conseguir voltando com novas experiências, repetindo às vezes as mesmas experiências que nós falimos em vidas passadas, né, recentes ou remotas. Nós vamos retornar para dar continuidade a essa trajetória. E a reencarnação explica tudo que nós estamos vendo hoje na Terra, né? Por que um tem mais saúde do que o outro? Por que um é mais inteligente que o outro? Por que um tem mais dificuldade que o outro? Por que um é mais infeliz do que o outro? Então, todas essas vicissitudes nós conseguimos entender se a reencarnação estiver ao nosso lado, mostrando que temos que voltar com aquelas provas, com aquelas expiações, às vezes, para dar testemunho que nós estamos vencendo aquilo que nós erramos no passado, né? Não é castigo de Deus. A gente costuma dizer que o inferno, se ele existe, está na nossa consciência, né? Não uma região geográfica no além, não existe inferno no sentido que nós aprendemos dentro de outras religiões. É a nossa consciência cobrando os erros do passado. E isso só acontece quando a gente começa a evoluir, entrando no outro patamar, e aí a gente vê, poxa, agora eu estou em condições de retornar à Terra e vencer aquela prova que eu fui infeliz, de abraçar aquele que eu prejudiquei, que eu, às vezes, martirizei. Então, às vezes, passa por aquelas dificuldades. Porém, tem um detalhe. Jesus tinha dito para nós, há 2000 anos atrás, que ninguém carrega um fardo maior que pode suportar. Então, essas provas que muitos dizem que, puxa, como é que eu vou suportar essa prova? Deus está me castigando. Não, Deus não castiga ninguém, e a gente só passa por determinadas provas quando nós temos condições de suportá-las. E isso na nossa programação reencarnatória, porque todos nós temos uma antes de reencarnar. Ninguém reencarna ao acaso, o acaso não existe. Estamos na família que devemos estar, estamos na cidade que devemos estar, no país, no trabalho que devemos estar, ou na falta deste. Tudo isso é uma programação reencarnatória, que nós vamos cumprir porque nós temos condições de suportá-lo. Se não tivéssemos, não passaríamos por isso. Olha só, o tempo está acabando, eu preciso fazer uma pergunta ainda. Nós vamos ter outras oportunidades para trazer o Marcos aqui para essa aula maravilhosa, para esse bate-papo muito gostoso. Como é que é o processo de mediunidade?
Como é que é essa coisa da comunicação com os mortos? Nós temos 1 minuto para falar sobre isso. Isso, desde que o homem é homem, vive na face da terra, sempre tivemos comunicações com o mundo espiritual. Isso está registrado no Velho Testamento, no Novo Testamento, na história das civilizações, né, das pitonisas, né, lá, bem antes, né, centenas de anos antes do Cristo. Né? Então o homem sempre se comunicou com o além. E uma das máximas da doutrina espírita é que todos nós somos médiuns de um grau menor ou maior. Até a intuição que às vezes você tem, puxa, eu pensei em ligar para fulano de tal, o telefone toca e é ele, é uma intuição, é uma forma mediúnica também, né? A transmissão de pensamentos, né? Os sonhos que nós temos nos comunicando também, porque o espírito sai do corpo, né? Através do cordão de prata, né? Mantendo-se no corpo físico. Esse é o perispírito, que nós não tivemos tempo de falar, mas o perispírito que compõe o nosso corpo faz com que a gente saia do corpo físico, o corpo somático, e se comunique no mundo espiritual com os amigos espirituais. Encarnados, eles chegam através de um médium psicofônico, psicográfico, e aí a comunicação se dá. Porém, exige, dentro da casa espírita que trabalha com a mediunidade, e todas as casas espíritas existem para essa finalidade, a preocupação da educação mediúnica, para que coisas desagradáveis não ocorram. Né? Porque se você não estiver preparado, estudando, né? Se atualizando, estando com bons pensamentos, você pode também atrair entidades comprometidas com o mal. Isso a gente não gostaria. Daí então, a importância da educação mediúnica. Né? Tem que ter essa educação. Agora vamos lá, para a gente fechar, estourei meu tempo. Endereço para quem quer conhecer um pouco mais da Casa Aristide Silva e também, claro, do Espiritismo de Kardec. Rua Muqui 90, lá na Várzea, bem no centro de Teresópolis. Horários para a gente poder ir lá. Domingo, 10 horas da manhã, quarta-feira, 19h30 e quinta-feira, 16 horas. Estaremos lá recebendo. Aberto ao público, você pode chegar, Marcos vai estar lá, toda aquela família, pessoas muito agradáveis para receber você e aí começar a estudar, se aprofundar. Se você tem esse desejo, né, tem essa vontade de conhecer mais sobre o Espiritismo, uma excelente casa, com pessoas idôneas, pessoas sérias que podem lhe instruir. Então, Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos aprofundar nesse tema lá na frente, nós vamos trazê-lo de novo aqui, que é sempre bom e o senhor está sempre disponível, aberto, a gente contribuir trazendo fé. E continue com esse projeto aí, é bem-vindo, com a bênção do mundo espiritual. Parabéns pela ideia. Pelo Muito obrigado, é assim que a gente vai vencer a intolerância religiosa, respeitando a fé de todo mundo. Perfeito. Olha, beijo no coração de vocês, amanhã 10 horas eu estou aqui, estou esperando vocês, papo de amanhã é bom, tá gente? Vamos conversar com a Bebete. Ela é líder na área de proteção animal, veio para cá na época da grande tragédia, vai falar um pouquinho, imagens daquele período, daquela época, vamos falar sobre causa animal, você é o nosso convidado, beijo no coração.